Olá, boa noite. Então, estamos mais uma vez aqui. Eu já estou aguardando aí nosso convidado para chamá-lo para entrar. Eu sempre entro um pouquinho antes, que é para poder conseguir, né, chamar o nosso convidado para que ele possa estar aqui conosco. E hoje eu tenho aqui a presença do professor Afonso Celso, que está aí entrando, né, na conexão. Oi, Oi, Afonso, tudo bem? tudo bom, Ana? Tudo bem, meu querido. Nós estamos aqui já para começar, mas entramos antes para testar. Tá escutando bem? Tá tranquilo? O Tá microfone? Tá tudo tranquilo, certinho? tô te Porque ouvindo hoje, bem. hoje foi um dia O dia foi punk cheio, né? aqui. Não, foi cheio e você não sabe, porque eu fiquei sem internet de manhã, cara. Aí ficou um horrível. Minha filha tendo aula, a Ana dando aula, eu na reunião do Conselho Municipal e todo mundo sem o Wi-Fi, todo mundo no 4G, né? Aí no 4G você tem que ficar só pra cá. Ó, peraí. Aí fica todo mundo aqui, mas foi. Aí tive que chamar o técnico, aí aquela coisa, né? Você faz aquela linha de ficar. Pô, mesmo. Aí rapidinho, aí chegou 2 horas da tarde que melhorou. Faço ideia, Que eu já estava faço ideia. preocupado, porque eu fiz hoje, não sei se você viu lá o negócio do CEP, cara. Eu Minha vi, conexão. Tec. Eu falo, pô. eu vi. Hoje o dia foi pesado pra gente, né? Muita Foi. notícia Pois é. Ai, desencontrada. Nós estamos numa luta ah, muito grande. você nem fala. Eu vou esperar das 7 horas, né, para a gente Tá? começar mesmo, tá? Uhum. Assim, Afonso, a gente tem que ter um Foi. cuidado porque o Instagram é terrível, né? Depois de 1 hora ele corta a Ele corta, eu fala. sei. Eu sei, estou acostumado. Então, assim, a gente entrou 5 minutos antes, vamos ver se a gente encerra um pouquinho antes, né? Tá? Para a gente não ter problema, dá tempo de você falar do seu Não, trabalho. você comanda aí, Ana. Você é a chefe. Você me ajuda, você é amigo, parceiro, querido de tanto Não, tempo. não, porque às vezes Ai, muito os amigos me obrigada. chamam, aí eu falo Aham. sempre assim, pessoal, ó, vocês que comandam o negócio, né, cara? Porque assim, eu Pode acho que tem que deixar, preencher, pode deixar que a acho gente que vai tem que preencher, interagir. eu acho que tem que preencher, eu vou falando. Por isso que é Você bom sabe que nós gravado. somos desses, né? Nós vamos falando. Gravado tem essa coisa boa, né? Você falou pra cá, depois o cara vai e corta. Eu É gravo, tem um verdade. programa que eu faço de vez em quando que eu sou convidado, que é o Chinelinho Cast, né? O pessoal fala sobre futebol e tal, mas Que sobre barato. diversos assuntos. E aí, Aham. é, pô, a gente fica 2 horas falando e o programa tem 1 hora de duração, né? Então você sabe que Eu vou sei como é falar, que vai ser é. cortado. Vai ser Você não vê cortado. lá no Rádio Simpro como é que é? A gente quer falar o tempo inteiro, Mas falar, lá é falar, ao vivo, falar. né? Lá é ao É, vivo e fica, né? Isso tem um. Eu tenho uma outra igual a Globo, né? Globo ontem o Oswaldo me ligou de noite, né, pra falar assim, pô, olha, eu tô numa reunião agora, cara, tem que mandar, eu não consigo falar com ela, você faz aí, eu faço. Aí eu, pô, já sei a Globo, já sei que eles vão cortar, né? Então o que que eu fiz? Eu já fiz um negócio meio compartimentado, né? aham, Pra se ele for, aí eles cortaram a parte que eu falo que a gente estava servindo de cobaia, né, para experiência, é. que não tem Mas eu achei sentido a que você foi escola. bem pontual. Não, Eu assisti a não. reportagem, achei que Ah, foi bem é, legal. eles cortaram, eu fiz o Mas eu negócio. acho que você falou muito bem. Eu acho que você deu o Ah, recado que tinha que dar, entendeu? sim, mas o cortaram justamente, eu acho que é a parte que eles não queriam, que eu falo que a escola particular não é tão melhor que a pública assim, que ela tem, a grande Ah, maioria tem sim. os mesmos problemas, e falei que estava querendo fazer da gente de uma cobaia, né? E se eles cortaram. É. Enfim, né? O que que a gente vai fazer? Ó, já Olá, estamos aí. Val, já chegou. Val tá chegando, tá em todas. Minha querida aluna de sempre. Boa noite, meu amor. Hoje nós vamos discutir um tema importante, né, para acrescentar aí nesse debate, nesse momento que a gente está vivendo tão difícil. Bom, eu estou esperando só um minutinho. Trouxe água também, porque a gente fala muito, né? Pois é. Tem que estar hidratando aí as pregas vocais, como a gente aprendeu lá na campanha da voz.
Não, quando eu dou aula, cara, se eu não levo minha garrafa... Também. A gente tem que estar hidratando, não tem jeito. Né? Bom, são 7 horas. Vamos começar, Afonso? Tá preparado? Vamos embora. Acho que sim. Gente, então vamos lá. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso Insta, @AnaEduEmpreendedora, para falar de um tema tão importante, né, que é assim, diferencial na nossa vida nos tempos atuais, nesse momento de pandemia, que é falar de quem cuida de quem cuida. Né? Na verdade, é falar do adoecimento de nós, professores, nesse momento de pandemia. E aí, para abrilhantar essa noite, eu trouxe um professor muito querido, um colega de militância de causa do professor, né, dessa causa que a gente luta, tantos desafios, mas ele vai falar com a gente sobre esse tema, porque ele, olha que interessante, ele escreveu um livro, né, O Mantra, que fala da história. Ele vai falar essa experiência pra gente. Cadê o livro? Mostra o livro aí, Afonso. Então, o livro dele, O Mantra, é um livro super interessante. Ele vai falar. Eu não quero gastar agora, porque ele vai falar sobre isso. Então, assim, eu quero dizer para vocês também que eu terminei meu curso agora de psicologia, né? Nesse semestre. E eu escrevi também uma cartilha sobre a saúde mental dos professores em tempo de pandemia, cuidando de quem ensina, né? Que ajuda um pouco para a gente entender. E aí, gente, eu quero dizer para vocês, para abrir o tema, tá, Afonso? Que segundo a OMS, olha isso, saúde deve ser compreendido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Eu acho que é importante a gente ter logo esse conceito inicial de saúde, né, nesse momento, nesse desafio que a gente está vendo aí, né, e também já fazer assim uma solidariedade, iniciando essa live também, a todas as vítimas que passaram por esse processo, né, da Covid-19. Hoje nós tivemos alguns educadores também, pessoas importantes da nossa luta, do nosso dia a dia da educação, e toda a nossa solidariedade, carinho e respeito. E, Afonso, o que você acha desse conceito de saúde? O que você acha que o professor está passando? Como é que a gente pode estar vivendo esse momento? Vamos lá, Afonso Celso com vocês. Se apresenta, Afonso. Então, pessoal, eu sou o Afonso Celso, sou professor de matemática, sou ator, né, e sou professor já desde 1986, né, que estou em sala de aula. Professor tanto da escola particular como também da rede pública municipal desde 1990. Vou me aposentar, inclusive, esse ano, né? Assim que voltar a pandemia, a gente vamos manter. Não, assim, essa questão da saúde mental sempre foi um tema que ele passou por mim de muitas formas, né? Primeiro, quando eu era diretor do CEP, né, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que fez uma primeira pesquisa, né, junto com a Fiocruz, sobre esse tema, e foi a primeira vez que a gente ouviu falar na tal síndrome de burnout. E depois, anos depois, acho 10 anos, um pouco mais de 10 anos depois, aí a Ana Lúcia já estava comigo na diretoria do Simpro, quando a gente também fez essa pesquisa junto com a PUC, né, fizemos uma campanha sobre a questão fizemos uma cartilha da síndrome de burnout falando sobre isso. E o que a gente começou a perceber muito disso? Que a categoria de professores estava entre as 3 mais atingidas pela síndrome de burnout. E o que é a síndrome de burnout? É aquele momento em que a pessoa ela não quer ir para aquele trabalho, para aquele local de trabalho, para aquela situação específica. Ela se difere um pouco da depressão, porque a depressão ela te atinge como um todo. Você fica naquele momento em que você fica... sem vontade de fazer nada. Assim, o burnout o problema, né, é em relação ao trabalho. E isso foi uma coisa assim, que a gente começou a perceber, e a gente, às vezes, começou a perceber até em nós mesmos, como você identificar esses sintomas. Então, isso é legal você falar isso, porque nesse momento que a gente está vivendo, toda essa pressão, né, para que a gente desenvolva o ensino remoto,
né? Tudo isso caiu no colo do professor e do aluno também, de certa forma, né? Da educação como um todo. A gente vê aí os indivíduos, nós, professores, né? E as pessoas como um todo, invadidos por sentimentos como raiva, medo, tristeza, ansiedade, estresse, né? Tudo isso está perpassando a nossa vida. E é isso que você está falando, né? Do nosso estudo, do trabalho, da trajetória que a gente desenvolveu sobre essa ideia da síndrome de burnout. Né? É importante isso. Então, isso é uma coisa assim que a gente, quando os sindicatos começaram a colocar isso, o CEP lá ainda no século passado, né, na década de 90, e o Simpro depois, é que a gente começa a mostrar para o professor que isso não é um problema só dele. Porque muitas das vezes essa questão do adoecimento mental é uma questão que é muito solitária. A pessoa vai trazendo... Eu falo um pouco disso quando for falar do meu livro, porque aí o que pode acontecer quando você fica nessa introspecção da doença. E aí o que acontece quando a gente faz isso como movimento sindical é muito importante, porque a gente começa a conversar sobre isso e você começa a identificar. Eu mesmo fui um que eu identifiquei isso. O problema é que eu tinha isso em relação a uma escola específica, e eu trabalhava em 3. Então eu não podia me ausentar só daquela, né? Porque era aquela específica, porque tinha uma questão específica, mas isso pode ser às vezes uma questão que você sabe identificar e pode ser uma questão que às vezes você não sabe identificar o que é. Você simplesmente rejeita aquela ida ao trabalho. Então é fundamental que você faça o tratamento, que você faça a conversa e mais, né? Aí é uma outra questão que eu acho que as pessoas... eu conversando muito com psicólogos e psiquiatras durante essas conversas que eu faço sobre o meu livro, né? Tem uma psicóloga, né, que faz até o prefácio do meu livro, que ela fala uma coisa bacana, que existe a saída, ela é ou no coletivo, é o que muita gente faz, que é o que a gente faz, né? Quando a gente vai para o movimento sindical, o movimento sindical é coletivo. Ou então com algumas outras questões, né? Ou questão religiosa, ou a questão de artística, que no meu caso foi muito importante para mim, né? Porque eu faço teatro e tal. Mas você sendo ator ainda ajuda mais, né, Afonso? Não, agora, Afonso... Ana Lu, você não tem noção do que era a minha vida no início da minha carreira. Porque a arte, ela traz esse benefício, né, para nós seres humanos, né? Essa coisa de você se soltar, de você liberar as tensões, né? Num cenário como esse que a gente está vivendo, que os professores, né, eles estão precisando se reinventar, né? Que há uma demanda deles se adequarem às novas tecnologias, fazer uma série de treinamentos. Então é muito preocupante tudo isso que você está trazendo. Boa noite, Fabiano. Que bom tua presença por aqui. Júlio... Val, legal, o Fabiano está falando que o tema é super pertinente. É verdade, né? E aí, Afonso, essa sua questão que você traz, de como você construiu, né, todo esse material que deu no seu livro, o Mantra, ele tem uma questão especial que se liga a essa ideia da pandemia e do confinamento social também, não é? Porque a gente fica pensando aqui, como manter a saúde mental em um contexto em que ansiedade, pânico, depressão, falta de esperança do futuro se torna uma presença forte diária. Pensa sobre isso. O que você tem para dizer sobre isso? Vamos lá, vamos dialogar. Então, Ana, isso é uma questão que agora, né? Por isso muita gente fala assim, você tem que escrever o Mantra 2. Porque o que aconteceu com o personagem do meu livro, que é um personagem solitário, né? Que é solitário por N motivos que ele tem lá. O problema é que agora você tem um monte de gente que está solitária porque não tem possibilidade de mais dessa interação que antes tinha. De alguma forma, você tinha mais interação. Mas aquelas pessoas que realmente estão fazendo o isolamento social, que estão cumprindo as regras de distanciamento, porque tem que fazer isso mesmo, né? As pessoas conscientes, não conscientes só em relação à sua saúde, conscientes em relação à saúde dos outros, muitos desses estão sozinhos em casa. Né? Eu tenho amigos, Ana, eu moro com muita gente, agora que nós somos só 3 aqui em casa, eu tô achando pouco, queria ter mais, cada filho meu foi para cada namorada, mas eu tinha amigos meus que estavam sozinhos em casa, e eu tenho essa mania, né, às vezes eu pego é uma aqui família muito telefone, bonita, a família do professor Afonso. Não, mas eu tô falando que eu tenho a mania de pegar e chamar os amigos, né, faço chamada em conjunta, e tinha 3 amigos meus que
por acaso, peguei 3 amigos que moram os 3 sozinhos, e que também são amigos, né? E o que aconteceu? A partir dessa vez, isso lá no início, lá em abril eu fiz isso, eles se falam toda semana, eles têm um dia dele que eles se reúnem e já botaram mais gente, aprenderam a fazer um Olha Zoom, que barato. e agora, porque são pessoas que estão sozinhas. Então, essa questão da solidão é uma questão muito séria. E geralmente, aquele e aquela, né, professor que está sofrendo essa síndrome, né, que está sofrendo isso, ela sofre sozinha e sofre calada. Isso é que eu acho que a pandemia pode agravar. E tem uma questão, né, Afonso, que a gente fica pensando assim, como é que esse professor, ele passa a ter um outro olhar nesse momento de que ele não está sozinho, né? Como é que ele vai pensar que essa vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade desse contexto que a gente está vivendo, né? Como é que ele vai ver, construir a rotina dele, sendo pressionado o tempo inteiro, né? Como é que ele vai conseguir se reencontrar e até mesmo resgatar a sua identidade? Eu acho que o seu livro, ele traz um pouco disso, né? De como você ressignifica cenários. Mas o problema é que, na verdade, o meu livro, eu não aponto uma solução, eu só mostro o problema, né? Eu mostro o problema que acontece. É uma denúncia, né? Uma coisa... Assim, a questão que eu faço é um depoimento meu pessoal de coisas que aconteceram comigo, né? Porque, na verdade, para as pessoas entenderem, o personagem do livro, ele trabalha de manhã na escola particular, à tarde na escola municipal e à noite na escola do estado. A diferença em relação a mim é porque à noite eu não ia para a escola estadual, à noite eu ia ensaiar, eu ia fazer teatro. Então eu disse que a arte me salvou, né? Tem um amigo meu que fala isso, só a arte salva. Eu não acho que é só a arte, não. Mas a arte é uma das coisas que salvam. E no meu caso, depois, né, de um tempo, aí quando a gente for falar especificamente do livro eu falo um pouco sobre isso, mas existe uma questão que é o fato de eu escrever isso aqui, também é um fato de você começar a um pouco a jogar certas tensões fora. Isso aqui me ajudou muito, porque isso aqui é fruto de 30 anos, são histórias que eu conto aqui, que muitas aconteceram comigo, outras aconteceram com colegas, e eu fui misturando isso. Algumas, é claro, você fantasia um pouco, você dá aquela ficção para ficar mais interessante, o fato do que a versão, aliás, a versão do que o fato, mas a questão toda é o quanto que você tem que se olhar para si, para você descobrir quais são, que você está com esse problema e você procurar algum tipo de ajuda. E ajuda, para mim, é sempre no coletivo. Por isso, essa questão da pandemia, ela é muito preocupante. Né? Essa questão do isolamento é muito preocupante. Por isso que, às vezes, tem gente que fica, não, eu quero sair, e eu acredito que realmente fique muito incomodado com a solidão, porque é um problema muito grave. Você traz também esse aspecto, né? O aspecto de que nós que somos da psicologia, né? E aí eu já me sinto, nós que somos da psicologia, nós temos essa preocupação muito grande, né? Porque esse momento nunca teve tanta demanda, né? Principalmente para o atendimento online. Por quê? Porque o professor, ele fica buscando um atendimento para essa demanda emocional. Né? Essa coisa que eu chamei a atenção, da falta de expectativa para o futuro, né, da sobrecarga de trabalho, porque ele não trabalha só a hora que ele trabalhava na escola, ele trabalha muito mais, né? Ele trabalha muito mais e às vezes há o impacto de que não existe computador suficiente para ele e para a família, que o marido também está trabalhando em casa, a criança tem que estudar, né? E ainda tem a questão de que ele precisa participar de vários grupos sociais e às vezes da escola de pais, colocam ele lá no meio do grupo de pais e os pais estão reclamando porque os pais também acham que a escola muitas vezes tem que estar recebendo o filho porque ele não tem preparo, também não é culpa dos pais. Né? Tudo isso faz parte da conjuntura que a gente está vivendo. Mas é importante que o que você fala, né? Eu quero ouvir mais a história do seu livro. Eu acho que as pessoas que estão aqui também, né? Muito legal saber. Gente, olha, obrigada, Débora França, por estar aqui. Débora França, colega de psicologia também, né? Fabiano pedindo perdão, que chamou você de Antônio em vez de Afonso. Meu irmão, não tem problema. Irmão dele, Antônio. Tá tudo em família.
Então, Afonso, essa coisa de a gente pensar aqui junto a história que você traz no mantra e também, né, decidir alguns caminhos possíveis para esse professor. Eu também estou com material aqui, eu gosto sempre de abrir algum material enquanto a gente vai conversando, né, para trazer informação. Por quê? Porque essa minha consultoria, ela é pro professor, pro educador, né, de formação do professor, dos docentes. Então, assim, tem curso, tem discussão, tem debate, tem alguma coisa que seja qualificada para contribuir para a vida desse professor, né, na sua trajetória de trabalho. E aí, eu fico pensando que a gente pode até apontar alguns caminhos. Tem uma cartilha chamada Psicovida, que é de uma organização, né, que ganhou aí um fomento do CNPq, é um grupo de pesquisa interessante, e ela traz orientações sobre esse momento, né? Como é que o professor vai lidar com esse contexto, que a gente vai desenhar a partir da tua história do livro aqui, né? E você vai falar como é que foi, como é que se sentiu, né? Como é que foi a melhora do teu estado emocional, que emoções negativas e positivas, qual foi o efeito dessas doenças, né, no seu corpo, né? Como é que você compartilhou essa emoção com seus pais, com a sua esposa Ana, maravilhosa, com seus filhos, que são todos também bem encaminhados, bem formados, graças a Deus, os seus colegas, né? Então, eu quero te ouvir mesmo, né? Nessa perspectiva que vai acrescentar para muita gente, Afonso. Então, vamos lá. Como eu disse, né? A história do livro, ela é parecida com a minha, né? Até um certo ponto, né? Porque até então, até 2012, eu tinha essa trajetória que era manhã, escola particular, à tarde a escola municipal e à noite eu fazia teatro, né? Tinha um grupo de teatro, tal, que a gente deu algumas paradas, mas de uma maneira geral, praticamente durante 20 anos da minha vida, foi mais ou menos isso que era a minha rotina, né? Aí teve a questão do sindicato, né? Que aí me tira da escola particular, mas eu passo a utilizar esse tempo na atividade sindical, então isso também deu uma aliviada, porque aí você não está só dentro da sala de aula, né? Embora a atividade sindical tenha outros tipos de problema. O que acontece foi que quando chega 2012, que meu grupo de teatro acaba, né? Porque a gente fazia muitos trabalhos, e aí a questão da cultura no Brasil, a gente já emburacando um trabalho no outro, fazendo muitas coisas, e a gente tentou com um projeto e a gente não conseguia financiamento, né? E aí chegou uma hora em que eu comecei a me cansar muito de ir para o teatro. Quando eu já estou cansado o dia inteiro e aí à noite ensaiar, aí bateu um pouco a idade. E eu já começava a torcer para alguém faltar, aí, pô, não tinha ensaio. Então aí eu falei assim, cara, não posso, isso não está me fazendo bem. E aí eu começo, né, por conta do trabalho que a gente fazia, né, e aí tinha um trabalho que era um método de ações físicas, que era você começar a construir um personagem a partir das suas ações físicas. E o que eu construí? Eu construí esta figura que trabalha, que trabalha todo dia, a mesma rotina, ele vai fazendo aquilo e ele se levanta já cansado. É verdade. Ele já acorda cansado. E aí, no exercício de teatro, eu botei essa frase, né? Eu levantava e falava, hoje vai ser bom, hoje o dia vai ser bom. E isso me deu essa ideia, para construir esse personagem para o teatro. Como acabou, né, o grupo acabou, esse trabalho que a gente estava começando a fazer acabou, isso ficou escrito aqui comigo. E eu retomei isso em 2014. Foi um ano punk da minha vida pessoal, né? A parte dela, não vou falar aqui, mas você acompanhou aqueles problemas que a gente teve lá no nosso sindicato e tal. E alguns problemas em escola, uma escola que eu cumpria, eu dava 8 tempos nessa escola, e era uma escola de terror ali em Ipanema, escola municipal, que tinha guerra, né? Tinha ameaça e tal. E aí eu estava num turbilhão e eu comecei a escrever. E aí, né, a história do livro, né, é um pouco... esse professor ele vai se tornando um psicopata por conta do volume de coisas que ele vai. E aí eu começo a lembrar um pouco do meu início de carreira, né,
Porra, se eu era um professor alegre, eu era um professor adorado, porra, né? Se encontrar, eu conto com o ex-aluno meu. O que aconteceu, né? O que Como aconteceu, é que né? Por quê? Porque a gente normaliza certas coisas, né, Ana? Exato. Né? E como a gente fez muito Brecht no nosso grupo, né? O nosso trabalho era muito baseado no Brecht, a gente dizia estranhar a realidade. A gente nunca estranhou a realidade que um professor não pode dar aula de 7h30 da manhã a 10 da noite. Ou no meu caso, que dava aula de 7h30 da manhã a 5h30 da tarde. Isso é um absurdo. Né? Que horas que a gente pensa, porque nós somos um pensador, uma atividade de pensamento. Verdade. Da nossa campanha, né? Que professor é muito além da sala de aula. Isso. Eu acho que tem uma coisa aí que eu queria pontuar, Afonso, nisso que você está trazendo, que é quando a gente está nesse espaço de tempo todo, naquela coisa automática e mecânica, né? Porque a gente precisa sair de um lugar, porque nesse país, infelizmente, o salário do professor e a valorização é terrível, né? Isso traz para a gente uma consequência da depressão. A depressão também, ela é um transtorno, né? Que é uma doença que ela pode afetar negativamente como você se sente, como você pensa, como você age, né? E, graças a Deus, é tratável, né? Então, assim, mas até identificar que você está ingressando nesse processo de adoecimento, né, da sua saúde mental, é todo um caminho, né, que você talvez tenha atravessado também, né, Afonso? Claro, não, com certeza, Ana. E eu digo o seguinte, eu fazendo um paralelo entre a minha vida e a do personagem do meu livro, né, é que por que isso não aconteceu comigo? Porque eu tive diversas formas de escapar disso. Né? Primeiro o teatro, o próprio sindicalismo, ele é uma forma de escapar disso, porque você está com companheiros, você está com, né, você tá lutando pelo outro, você está lutando junto com o outro, e todos nós que estamos ali, com todas as nossas diferenças, as nossas brigas, mas a gente tem uma coisa que nos une, que é o que eu sempre digo em relação lá no CEP, que é muito, a disputa é muito maior do que no Simpro, mas no CEP é o seguinte, mexeu com um da gente, junta todo mundo. Então, se acontecesse alguma coisa comigo na escola, né, eu saberia que eu ia contar com todos aqueles que eram de chapas contrárias a mim, porque é assim que a gente faz lá no movimento sindical de uma maneira geral. A gente protege muitos outros porque são companheiros de luta. E esse personagem do meu livro, ao contrário, ele não tinha isso. Então ele foi um cara que ele foi entrando, e aí eu fiquei pensando sobre quem não tem essa possibilidade que eu tive, o que aconteceria com ele. E aí eu pensei exatamente nisso, que ele vai ficando numa espiral muito solitária, né? E aí ele vai sendo abandonado, porque tem problemas da família, quer dizer, então isso é uma coisa que não aconteceu comigo, porque eu sempre tive Afonso, só vou te interromper um minutinho para falar que a gente eu coloquei aí no chat, né? Eu pedi para colocar o link daquela cartilha que eu falei, que a gente elaborou no estágio. Lá da psicologia, né, dando orientações sobre essa coisa de quem cuida, de quem ensina, né, que a gente está conversando aqui, que é a tua história, que é fantástico você trazer esse seu depoimento. Pode continuar, Afonso, vamos lá. Mas essa questão do personagem do livro é isso, é o quanto que você vê essa solidão, porque o que acontece com ele? Ele vira um escravo da rotina, né? Ele é aquele professor que não falta, ele é aquele professor que ele faz de tudo para não ter trabalho, assim, não ter o trabalho das pessoas o perturbar, ele procura fazer tudo corretamente, e ele vê que ele não dá conta disso, ele começa a adoecer, e as pessoas, ele passa a ser uma figura invisível, ele não fala com ninguém na sala de professores, e aí ninguém acha isso estranho, né? Pô, sala de professores sempre foi um ambiente alegre, hoje em dia está pior, você entra numa sala de professores, a gente que visita, né? Cada um no seu computador, apressado, fazendo, e antes não. Deixa eu fazer outra pausa aí nisso que você está falando, porque isso já vai caminhando para aquilo que a gente estava falando, o estado depressivo, né? Porque vai agravar o quê? A tristeza com o humor deprimido, a baixa autoestima, a presença de sentimentos de culpa, não é isso? A perda de interesse por prazer e atividades antes apreciadas. Tem a questão do sono, que fica abalada, ou você dorme demais, ou tem insônia, né? Isso. Tudo isso está no bojo dessa discussão que você está trazendo. E acontece as coisas, que quem não faz coisas que a gente fez ao longo da vida, né?
o que são dois problemas aí. Um é o problema do indivíduo mesmo, né? O indivíduo não vê que ele precisa de ajuda, ele não procura ajuda. E outra é a própria invisibilidade que ele tem diante dos colegas. Porque ele passa a ser aquela figura que você não... o cara é chato, você o afasta. E a direção da escola, né, as coordenações, tem um olhar muito pouco cuidadoso para isso. Na escola particular é aquela coisa da pressão por resultados, né? Se esse cara não estiver dando resultado, ele sai. Sim. E entra outro lugar. E na escola pública, de uma maneira geral, né, uma escola... Para minha sorte, a minha escola pública eu estou lá há 22 anos, né? Eu acho lá é o meu oásis, aquela escola pública. Mas existem locais em que é uma invisibilidade total. Se o professor é aquele que ele entra em sala de aula às 7h30 e sai só meio-dia, só solta os alunos meio-dia, tá ótimo. Se ele não traz problema para a direção da escola, né, o aluno não bota aluno para fora de sala, ele fica lá, ele tentando resolver uns problemas que são, às vezes, insolúveis. Afonso, né? Você acha também, então, que influencia essa questão da gestão, né? Da escola. Óbvio. Porque cada escola também tem uma forma de lidar. Tem umas que não tem o menor sentimento de empatia, de respeito, né? De valorização do trabalho do professor. A gente vê isso a todo momento, Afonso. Eu estou rindo aqui porque agora vou entrar no que foi a catarse que eu fazia com o meu livro, né? Porque aí eu vou adiantar isso, porque não é um spoiler, né? Mas pode é uma coisa falar, que eu já lógico. falei. O meu personagem, ele vira um serial killer, né? Ele porque ele é um que a psiquiatra fala uma coisa muito interessante, que você tem, assim, que neurótico no trabalho todos somos, tá? Então todos somos neuróticos. Aí tem o estado que é da depressão, que é quando você se afasta você cria uma fantasia, uma realidade para se afastar dessa que te oprime muito. Né? Então é aquele cara que sai por adoecimento mental, ele se afasta porque o deprimido ficou em casa, saiu do trabalho. E existe o caso da perversão, que é o cara que ele quer interferir na realidade segundo a ótica dele. Que é o caso do meu personagem, é muito parecido com o Coringa, né? Quando o Coringa, ele tinha um mundo dele próprio. Quando ele descobre que ele é um idiota, que ele é sacaneado, que ele não é engraçado, que ele não é... O que ele faz? Então, esse mundo se esse mundo não serve para mim, eu vou botar o mundo do meu jeito. Então ele começa a ficar perverso, é a perversão. Que é o caso do personagem do meu livro. Então eu comecei a fazer certas histórias, certos personagens que passaram pela minha vida, que me incomodaram, e aí não é só aluno, né? É coordenador, é diretor, às vezes colega de trabalho, pessoas que... Aí o que eu fazia? Eu escrevia uma história e aí eu eliminava aqui no meu livro. Então essa era a catarse que eu fazia. Isso, de alguma forma, me ajudou muito, porque esse livro eu escrevi de 2014 até 2016 a 2017, e ele ficou parado. Aí só voltou quando a gente foi fazer a Bienal, né? Que aí eu vou pegar ele de novo. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante disso que você está trazendo. Olha só, Afonso, uma das soluções que a gente aponta, né, na psicologia como caminho para esse professor que está passando por esse processo que você está relatando, né, diante da pandemia, do ensino remoto, tudo isso, a depressão, a falta de esperança no futuro, né, o medo, a fobia social também é uma outra, né, é um outro transtorno que o professor está sentindo muito, porque a gente tem que lavar compras, a gente tem que se preocupar com tudo isso nesse momento. Só eu fico enlouquecida. Você fica pensando na volta, né? Vai fazer compra, você pensa na volta. Na volta, né? Aí você vê o horário que você tem que entrar online e tem que estar ali com tudo preparado, tem que estar maravilhoso, arrumado, né? Que senão o aluno vai dizer que o professor está fazendo, não se arruma, né? Ana, isso é um problema que eu tenho brigado com alguns colégios que a gente faz, né? Não vou falar o nome, mas é um colégio que a gente tem acordo que a gente faz, que a briga é isso. Porque a professora, ela queria dar aula com o vídeo desligado. E a escola fala que ela tem que ficar com o vídeo aberto. Mas aí ela fala assim, que às vezes eu estou na minha casa, eu quero, né? Eu não... Porque você está totalmente exposto. Cada um tem o celular, né? E aí eu falei assim, mas por que não pode ter o vídeo fechado? Né? Qual a... Mas, assim, infelizmente as escolas exigem demais da conta e cada vez estão exigindo como resolver essa questão, né, gente?
é criatividade, é pensamento criativo. A professora entra, boa noite, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Fiz a saudação. Gente, eu vou, para melhorar a conexão, eu vou fechar o vídeo, tá? E resolve. Sabe? São coisas criativas, né? Tudo tem saída, né? A gente não quer pensar, esse gestor é uma pessoa que não tem consideração, não quer ver a realidade desse professor. Deixa eu te falar aí que entrou minha sobrinha aí, ó. Oi, entrou? Laura. Beijo pra... tá aí, ó. Oi, tia Afonso. Oi, Laura, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente, prestigiando o tio, né? Arrasou. Eu queria dizer para você, Afonso, que é o seguinte, a psicologia está dizendo assim, ó, ajude esse professor que está passando por tudo isso a se expressar, né? A mostrar o que ele está sentindo, seja falando, seja desenhando, seja cantando, seja contando histórias, brincando. Ouça, a escuta, sem criticar. Esse momento é um momento para isso, né? E é o que você está falando, você foi lá e escreveu as suas histórias. Olha como é que isso te aliviou naquele momento, né? Você relatava tudo isso. Eu gostei muito da referência que você faz ao filme Coringa, porque aquele filme ele tem que ser assistido por todo mundo, né? Eu acho que tem que ser assistido por todo mundo, porque está todo mundo vivendo isso. É muito complicado o que a gente está vivendo hoje. E quando você fala que na psicologia, né, que ele é o perverso, né, que a perversão está nele, né, mas a gente pode fazer o contrário, a perversão também está no outro que não cuidou, no outro que tratou a figura com pouco caso. A gente fez um debate desse na minha escola municipal, né, e tem um capítulo do livro que é um incômodo que ele tem, que aí todo professor se identifica, né, principalmente o professor que dá aula para ginásio, né, ou para ensino médio, que é quando você chega, às vezes você não está bem para dar aula, mas você vai dar aula, você está procurando ficar bem, e mal você chega, o aluno fala, ô professor, você veio? Aí quando eu contei isso, né? Aí às vezes o aluno não faz nem por mal, né? Ele faz de brincadeira, por que não ficou em casa? Só que, pô, aquilo potencializa, dependendo do estado do professor. Do estado, né? Aí eu falei assim, queridões, olha só, comigo aqui eu já venho aqui leve, mas saiba vocês que em determinados momentos, isso, né, dependendo do dia, você pode estar muito, muito mal, né? E aí, assim, a gente procurar não fazer certas coisas que a gente faz, né, mesmo sem saber, né? Até com colega mesmo, né? Que a gente, com colega. Às vezes o colega não está bem e você, né, você não procurar ver. Essa falta de empatia com o outro. Empatia e solidariedade. É isso. Pois é. Eu acho que é isso que a gente precisa tirar dessa lição que a gente está vivendo tudo aqui, né? Foi na semana passada que eu fiz a citação, né, de um professor do Oriente Médio que ele fala isso, que é maior. Ele escreveu aquele Sapiens Deus, né? Sapiens Homo Sapiens, Sapiens Deus. E ele fala sobre isso, que a maior lição dessa pandemia vai ser a solidariedade. E aí eu fico pensando aqui, o que a gente tem que fazer para ajudar esse professor também, né? Para vivenciar essa experiência. A gente tem que ter muita paciência, né? A gente tem que ter... eu acho até, Afonso, que a gente precisa se esforçar nesse momento para construir rotinas, né? Construir rotinas mesmo, de dormir, de acordar, para fazer as refeições, beber muita água. Eu acho que... E evitar também, às vezes, alguns noticiários muito pesados, né? Porque nós estamos todos muito sensíveis, Afonso. Nós estamos muito sensíveis. Você está relatando o que está no seu livro, né? Que contribui para esse tema e que está no seu livro é uma realidade atual. Porque o professor está passando isso, só que não é mais presencial, como você destacou, é online, né? Entende essa relação? O quanto é importante. Como é que você sente isso, Afonso? Ana, olha só, você falou algumas questões que eu acho que são fundamentais, né? De você procurar, e uma coisa que a gente fala aqui em casa é impor limites, né? Você colocar limites. Mas isso, às vezes, você tendo um companheiro, você tendo, né, uma pessoa morando com você, filho, né? A gente aqui em casa, a gente tem feito isso. Tem uma hora que a gente fala assim, todo mundo sai do online, né?
sai aqui. Eu hoje, por exemplo, quando eu faço essas lives assim mais tarde, né? Geralmente eu vou pro quarto, né? Mas é porque aqui aí não pega direito. Verdade, a Mas assim, conexão. porque a gente perde um pouco dessa rotina que você falou em rotina, eu costumo É, chamar de limite. Tem certa hora que você tem que dar uma parada para você fazer outras coisas, porque senão você pira. E assim, é tem verdade. pessoas que, quando você está sozinho, e aí é que é o que eu quero entrar, quando você está sozinho, é mais difícil para você fazer isso com você mesmo, porque você acaba se deixando levar por esse excesso de coisas, e quando você está tão cansado, que eu tenho casos para te relatar, de colegas meus que não estão conseguindo ver um filme. Não consegue ver mais um Nossa. filme na televisão. De tanto que ele fica só no computador, ele fica assim, ele não consegue fazer mais nada. Aí ele fica meio Nossa. que prostrado. Eu falei assim, ó, isso é um sintoma. Se você não der o limite, que é isso que a gente fala, nós do sindicato, a gente tem que falar isso pro professor, você tem que dar o limite. Se você não der, É, o patrão, o terrível. chefe, eles vão ficar te Tá sugando nem cada vez preocupado. mais. Então ele não tá, porque depois, se acontecer alguma coisa com você, ele te substitui por outro. Então É aí tem que verdade. ser o coletivo. Por isso que a força do coletivo é tão importante, né? E, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade que é cada vez mais individualista, que não acredita nisso. Aí realmente é mais difícil Eu acho que você dar esses. quando você fala dessa questão do individualismo em oposição ao que nasce nessa sociedade da solidariedade da pandemia, né, eu acho que a gente começa a olhar para dentro de si mesmo, né, e ter que procurar que limites são esses, né? O que a gente faz, por exemplo, se eu pego o DSM-5, né, que é a nossa Bíblia do psicólogo, para definir aí as enfermidades, né? Então eu vejo lá que a fobia social é um medo acentuado, tá? E persistente por um prazo de mais de 6 meses, tá? Uma ansiedade em uma ou mais situações e que podem ser julgadas por outras pessoas. As pessoas também nos observam os nossos comportamentos, né? Essa mudança de estado. Para mim, Afonso, eu coloquei na minha vida, quando começou a pandemia, eu coloquei na minha vida que eu tenho que caminhar. A minha psicóloga falou isso. Eu caminho todo dia de manhã, sabe? Desde março. Isso está me fazendo um bem, porque quando eu caminho dentro do meu condomínio de máscara, claro que tem os absurdos que a gente observa, aquela gente que corre sem máscara, não tá nem aí, né? Aí te dá bom dia, não te dá bom dia. Marca na orelha, no queixo. Eu vou do meu jeito, que eu sigo as organizações sanitárias, né? As autoridades sanitárias. Então, eu estou de máscara. Agora, eu caminho, eu olho para o céu, faz uma diferença tremenda de você saber que você está ali, a gratidão pelo universo, né? Por você estar ali. Então, isso também conecta o professor a um bem-estar mental, a uma saúde mental de qualidade, né? Eu acho que a gente pode fazer isso, é uma coisa simples, né? Me conta mais sobre a tua história, Afonso, me conta mais sobre o teu livro, o que você né? Me traz isso. Então, aí, Ana, assim, uma coisa que eu faço aqui, né, nessa pandemia, né, e aí por conta de ter outras atividades é importante, né, é o reservar o domingo, né? O domingo eu reservo só para eu não pego nada de trabalho, né? A gente nós temos aquele grupo que você sabe lá do sindicato, a gente mesmo combina, a gente só se fala domingo se for um negócio super importante, porque a gente está muito estressado, porque quando a gente vai para uma reunião, quando a gente a gente já fez dezenas de reuniões, então no domingo, que eu tenho feito muito é isso, né? Ficar aqui com a família, a gente faz muita conversa em família, eu faço a questão dos meus vídeos, né? Que você sabe que eu faço o Polihumor, quando eu fico pensando nos roteiros, conversando com alguém, e eu tenho procurado ter esses intervalos também dentro de casa. Gente, olha, deixa eu cortar ele aqui, ó. Ele tem um canal muito engraçado, é muito legal. Vale muito a pena. Vocês procurem no YouTube o Polihumor, tá? Que é um canal que faz uma crítica muito interessante, tá? A essa história toda que a gente está vivendo na sociedade, esse desgoverno, tudo isso. Tem uma que é do Volta às Aulas, que é o que está fazendo mais sucesso agora, né? Por conta do... Né, até do tema tá assim, mas tem um que eu acho que vale a pena ver, que é o Entrevista de Emprego, né? Que é esse novo professor que as pessoas estão querendo, né?
Né? A professora que tem mestrado, Excelente, tem isso, tem aquilo, essa não excelente. interessa. Interessa pro cara, é o cara. Então, assim, É verdade. mas você estava falando de você estabelecer rotinas, é muito importante. E eu estou escrevendo outros 2 livros, né? Tem um que eu estou escrevendo, que é a história, assim, baseada na história da minha mãe, né? Minha mãe é uma senhora de 90 anos, que veio do interior de Minas, então é aquela coisa bacana, né? Não, e é bacana, assim, porque é uma história, todas as histórias são bacanas, mas uma história de uma senhora que vem do interior de Minas, passa por tanta coisa que ela já passou, e eu tenho meu filho que, né, tá fazendo doutorado em História, né, e aí ele me ajuda muito com algumas questões da história do Brasil, porque aí isso também me dá uma relaxada, porque eu estou aprendendo e estou escrevendo despretensiosamente. São várias incursões, né? É legal. Se você tem que encontrar isso, como você encontrou aí na caminhada, né? Eu estou voltei a fazer ginástica, até porque por conta eu tive a Covid, né? Embora tenha sido fraca, mas descobri que eu tenho ainda graças a Deus você se recuperou. Mas graças assim, eu estou fazendo fisioterapia respiratória, então eu me coloco também, não, esse é o horário da minha fisioterapia respiratória. Lógico. Esse é o horário que eu vou fazer, né, para me fortalecer com o problema, para eu não ficar com problema de coluna, aquelas coisas. Você vai começando a criar essas rotinas, e o que você só pode ter essas rotinas porque você está em casa. Que é o tempo que eu estaria no ônibus. Exato. E aí tem gente que fala que não tem tempo. Pô, como é que não tem tempo? Se antes eu tinha tempo, porque eu levava 50 minutos para chegar à minha escola, então esses 50 minutos eu estou à minha disposição. Eu não posso estar à disposição do trabalho. Isso eu tenho falado com muitos professores. Né? Professor, você tem que... Não, mas o telefone... Então desliga o telefone, amigo. Ah, mas deram meu celular. Porra, aí é um problema. Eu tenho um grupo que a gente fez na escola particular. Não, particular não, na escola pública. Porque eles não têm acesso à internet, nós fizemos grupo com as turmas. E eles estão respeitando, porque se me mandar mensagem 10 da noite, eu nem olho. Eu nem olho. Se me mandar sábado, domingo, eu não olho. Eles sabem, né? Mas eu não consigo, Afonso. Eu vou te falar uma coisa. Eu às vezes não consigo. Eu tô falando com as pessoas estão falando comigo até meia-noite. Aí eu falo assim, gente, vamos dormir, que eu tô cansada, né? Mas, aí eu mando um gift do bonequinho assim, caindo pra trás, morrendo. Mas, Ana, isso é uma coisa assim. Eu não tô falando aqui como uma receita que a gente. É claro que às vezes eu não. Eu também, pô, ainda mais que você sabe, né? Quanto que a gente fica, né? Com essa questão. Mas assim. No trabalho, né, porque a coisa é o trabalho sindical, que você está fazendo uma outra questão, você tem às vezes pessoas que dependem da sua vida de você, né, de uma resposta sua. Mas essa questão do trabalho, e aí eu estou falando não o Afonso sindicalista, o Afonso professor, eu tenho que botar um limite. Se eu não botar o limite, quem vai botar? Você sabe, as pessoas vão perguntar. Por isso que a gente falou da questão da rotina, né? Porque, Afonso, olha... você tem um pouquinho de ansiedade, né? Você tem um pouquinho de medo. Isso tudo faz parte da nossa essência enquanto ser humano. A gente passa por isso, né? Mas quando isso é exagerado, né? Você vai tendo um excesso dessas emoções, isso vai gerando um transtorno. E se você não tiver uma rotina, né? Como vamos dizer assim, um escape, uma forma de fugir desses momentos, né? De se valorizar, de se curtir, né? De enfrentar esse estresse nesses tempos de pandemia, como é que fica essa história? Né? Como é que você fica? Você fica debilitado. E essa debilitação, né, ela vai ser carregada pro resto da sua vida. Por quê? Porque é um impacto muito grande na sua saúde mental e na sua forma de se construir do ponto de vista físico, né? De se apresentar para a sociedade, para o outro, né? Eu acho que tem uma questão que é muito específica, né? E que a gente precisa estar sempre resgatando, que é a ciência, né? Esse olhar direcionado para o que a ciência diz sobre como tratar a nossa saúde mental, como nos tratarmos do ponto de vista físico, da alimentação, né? Dos exercícios, dos cuidados que nós temos que ter com nossas rotinas. Por quê? Porque é realmente adoecer. Se você não tiver isso que você está conversando aqui, né? Que a gente está aqui de uma forma descontraída e animada, falando, né, de nossas vivências, nossas experiências, nossas obras, né? Eu também estou escrevendo aqui meu próximo livro,
né? Que eu gosto de estar dando formação para os professores, ajudá-los nesse ensino remoto. Eu, essa semana, fiz uma palestra na FAETEC, que eu falei para 1.000 professores. Isso, para mim, me deu assim uma autoestima, né? Me fez tão bem, porque é o que a gente gosta de fazer. Ajudar o outro de alguma maneira, né? Isso está no bojo dessa questão de tratamento também da saúde mental, né? Eu imagino que quando você pensa que escreveu o mantra, você escreveu porque você pensou que alguém precisava saber que isso está acontecendo. É isso aí. Né? Tem uma coisa que a Ana, minha esposa, fala, Ana, que ela fala assim, você transformou uma questão que é um sofrimento para a imensa maioria de professores, né, para uma grande parte de professores, né, e você transformou isso numa obra de arte. E isso é bacana porque é um grito, porque assim, muita gente, tem gente que lê e brinca, pô, quem se matou hoje? Eu nunca matei ninguém, pô. Né? Se tivesse matado, eu não tinha escrito livro. Né? Mas é uma questão assim, que é uma amostra de como é a vivência de um professor hoje, que ninguém entende isso. As pessoas não entendem o quanto que um professor que tem esta realidade que eu estou falando, e não é a minoria, é uma grande maioria, sim, o quanto que, né? O quanto que... Ó, tem alguém que me viu na TV, não sei o que eu fiz na TV, mas... Olha que coisa boa! Olha só, gente, deixa eu falar para vocês que ele é global também, tá? Ele aparece nas novelas da Globo, ele é meu amigo famoso. Mas eu acho que não foi novela. Deve ter sido no RJTV que eles estão repetindo. Hoje de manhã ele teve no RJTV, tá? Representando o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e região. Porque aí eles repetem, né? Era do Bom Dia Rio, aí foi no RJ da tarde, olha lá, tá falando ele tá na TV, ele tá comigo aqui, sabe? Eu sou dessa. Não tô ao vivo, não tô ao vivo. Mas isso, né? A gente estava falando dessa questão de você transformar em arte, é importante, porque isso, você quer jogar para as pessoas, né, meio que uma denúncia, né? Porque tem um caso aqui, né, que para quem lê o livro deve achar esse o caso mais mirabolante, né? Deve achar, pô, esse cara tem uma imaginação. É um caso que é real. Esse não aconteceu comigo, esse eu nem vi, né? Mas é um caso que é real. Então você olha para aquela história ali e fala, pô, não é possível que um professor chegue a um nível que esse cara que você está falando chegou. Pois é, eu também não acreditava até, né? Foi uma história que aconteceu na escola que a minha esposa trabalhava, né? E ela que me contou essa história. E aí você vê com uma outra diferença, Ana, que é engraçada, que aqui em casa somos nós dois professores, só que eu professor de matemática e ela professora de artes. E ela dando aula, ela sempre deu aula em escola particular, recentemente que ela está na escola pública, ela entrou no estado e abandonou, que não aguentou o estado da noite. Escola pública ela está, mas ela trabalha numa escola particular que é diferente de mim, né? Que eu dizia que eu era sempre amado até a primeira prova, né? Professor de matemática, gente boa, legal pra caraca. Deu a primeira prova, acabou o amor. É verdade. Acabou o amor. Acabou o amor. E ela não, professora de arte é sempre amada, né, cara? Sempre, ainda mais na escola que ela dá aula, né? Que a escola que é eminentemente e ela é uma grande artística, né? Pois aí se pelo encontra que você nisso, fala né? da Ana, ela é uma grande mulher. Ela é super professora, né? Pô, ela é uma pessoa que hoje dá aula da educação infantil, educação superior. Onde ela entra, ela parece aquelas pessoas, né? Toque de mida. Ela coloca... Mas tem isso. É claro que tem a questão dela, da competência dela, mas tem a questão também da disciplina que ela dá. Ela dá aula de arte cênica, não é aula de matemática. Verdade. Então, é uma diferença... Para você ver a importância que tem a aula de arte cênica, eu acho que música, você etc. falou também, eu acho que essa questão da Ana, né, dessa versatilidade, desse talento, dessa competência... Aí, Ana, o Bruno aí, o Bruno Moraes fui professor dele. Valeu, Brunão. Obrigado. Ô, Bruno, que legal. Tá prestigiando aqui o colega, o amigo Afonso Celso, carinho especial. Legal. Então, eu queria dizer para vocês também que essa coisa que você fala da Ana, do talento, né, dessa consequência, isso tem a ver também com o contexto social, né, de cada professor. Porque a gente fica falando aqui, às vezes também, o professor, ele não consegue ver um outro caminho, senão aquele que ele está preso. E aí ele precisa de uma ajuda de psicólogo, ele precisa de uma ajuda psiquiátrica. E ele tem que procurar.
ele tem que procurar porque tende a agravar essa questão da saúde mental nesse contexto principalmente, né? Existem vários canais, né? Você pode fazer uma meditação. Às vezes, eu falo muito, sabe, Afonso, quando eu estou palestrando, quando eu estou falando com os professores, sobre a questão da calma, né? Eu mesma passei por isso. Você sabe que eu já tive várias fases, né? A gente se descontrola, a gente luta, a gente briga, né? Mas a gente precisa ter um ponto em que a gente para e coloca calma, né? Calma, calma, calma. Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito de ler, que eu sempre recomendo, né? Ele se chama Exercícios para a Alma, tá? Exercícios para a Alma. Né? Então, ele traz uma série de exercícios para você se desapegar, para você ter exercício de atenção plena, para você respirar conscientemente. Então, são livros, né, que muitas vezes nos ajudam, são rápidos, são pequenos, mas ajudam nesse caminho também. Porque muita gente não está conseguindo ver televisão, mas também tem muita gente que não está conseguindo nem ler. Não consegue mais ler, né? Porque isso tudo causa um burnout, um estresse, uma coisa terrível, né? Afonso, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem de despedida aí, porque eu tenho medo que o Instagram acabe com a gente, né? Então, antes que ele acabe com a gente, vamos acabar com ele. Então é assim, fala um pouquinho, o que você quer falar, dá um fechamento nisso aí. E vamos adiante. O que eu gostaria de falar, assim, que é uma coisa assim que deu muito certo na minha vida, né? Desculpa. É a questão de você procurar sempre algo que você goste muito. E você não se acostumar com determinadas coisas que te oprimem durante muito tempo, né? Seja uma escola, seja uma pessoa, você procurar se ressignificar essa sua vida, você não aceitar isso com passividade, né? Nem que seja indo para o movimento sindical, aprender a brigar. Porque isso também foi importante na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita paz, de muito dócil, né? E quando você aprende a brigar, né, reivindicar o seu direito, isso também é uma questão importante. E eu sou um artista, né? Eu sempre, para mim, a arte salva. Ela me salvou, o teatro sempre me salvou, eu consegui atravessar grande parte dessa profissão penosa de professor, porque eu era um ator. Consigo atravessar ela ainda porque eu eu escrevi o meu livro, porque eu tenho o meu canal, né? Faço outras coisas para além da sala de aula. Você não pode deixar. E você não pode deixar também, que é uma coisa que isso é que é o grande barato. Eu não perco a vontade de ajudar aquele elemento que está ali comigo, né? Porque, principalmente nas escolas públicas. E na escola particular também, porque você vê muita gente ali que pai, acho que muita gente faz filho para, sei lá para quê, né, cara? Porque tem muitos problemas, mas na escola pública, né, o cara, o que eu digo sempre é o seguinte, Ana Lúcia, o professor pode ser o professor durão, pode ser o professor brincalhão, o aluno vai saber qual é o bom professor, porque ele sabe que é aquele que se importa com ele. Se ele for um professor durão, mas que o aluno percebe que se importa com ele, o aluno vai respeitar. Se ele é um professor brincalhão, um cara como eu sou, ele vai me respeitar porque ele sabe que eu me importo com ele. Mesmo. Então isso é a coisa grande que eu acho que a gente tem que aprender na nossa profissão, é você se importar com o outro. Você se importando com o outro, você vai ser um bom professor, você vai ser um bom sindicalista, você se importar com as pessoas, você se importar em fazer bem aquilo que você está se dispondo a fazer. É isso mesmo. Ou pelo menos dar o seu melhor, né? É isso. Eu só tenho a agradecer pelo que você trouxe Obrigado aqui a você. hoje. Adorei nosso bate-papo. Eu acho que acrescento mais ao que a gente conversou aqui, né, de uma forma muito humilde, mas que possa colaborar para os professores nesse momento, para as pessoas que estão passando por tudo isso que a gente trouxe na experiência do seu livro, né, na sua história, com muita objetividade, com muita vontade de ajudar o outro mesmo, né? Que pensamentos negativos, pessimismo, tudo isso vai desencadear o quê? Consequências negativas para a saúde física e mental, né? Fala, só porque eu estou vendo que vão cortar daqui a pouquinho, é só para dizer que o meu livro está à venda na internet, tá? Na Livraria Pandora. Qualquer assim, se você procurar na Amazon e tal,
porque a gente esquece, né? É isso que eu falei para você. Então, quem quiser, isso. tá na Livraria Pandora, hein? Para o Mantra, Afonso Celso. Mas gente, procurar então... na Americana tem também. Mas assim, americanas.com. Aí você acha tá? lá. Isso. Então, assim, essa coisa de pensar negativo faz muito mal para a saúde física, para a saúde mental, as pessoas... Faça o que a gente conversou aqui. Dê um novo significado para essas coisas ruins, né? Ressignifica as suas emoções, né? E investe mais nas coisas que você também gosta, curte, separa um tempo para você. Eu acho que é isso que fica, né? Solidariedade, companheirismo, amizade, humildade para reconhecer que precisa de ajuda, se estiver realmente precisando, procurar um psicólogo, um psiquiatra. E dizer para vocês muito obrigada pela audiência de hoje. Muito obrigada, professor Afonso Celso. Muito obrigada a todos vocês. Olha, eu também lembro que a Editora Moderna tem um trabalho muito legal, tá? Com questão das habilidades socioemocionais, o cuidado da saúde pós-pandemia na escola. É um trabalho legal, eu já aprovei, de qualidade, tá? Dou essa dica também. Tem essa cartilha que eu falei, tem a minha cartilha que a gente fez, que eu